Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui. Vou estar dando uma aulinha hoje curtinha, tranquila, sobre a classificação dos seres vivos e fazendo um comparativo, na verdade, entre a classificação em 5 reinos e a classificação, que é a mais atual, em 3 domínios. Vai ser uma aula bem tranquila, eu não vou ficar aprofundando e nem falando muito em alguns conceitos que estão aqui, pretendo gravar tudo isso mais para frente, aulas completas, mas eu recomendo que, se você vai acompanhar essa aula, pega um papel, pega uma caneta, um lápis, pega o seu caderno e vai copiando tudo que eu for falando, vai copiando os esquemas, vai pausando o vídeo se for o caso, e vamos que vamos. Primeiramente, a gente vai começar com a classificação proposta pelo Whittaker em 1969, que dividia os seres vivos em 5 reinos. Essa classificação ela se baseava no tipo de célula, se era uma célula procarionte, sem membrana nuclear, ou eucarionte, com membrana nuclear, se o ser era uni ou multicelular, ou seja, se possuía uma única célula ou mais de uma célula, e no tipo de nutrição, se o ser ele era autotrófico ou heterotrófico. A classificação em 5 reinos dividia os seres em moneras, protistas ou protoctistas, fungi, animal e vegetal. No reino monera nós podemos encontrar, como a gente está vendo aí no esqueminha, as bactérias, cianobactérias e as arqueias. No reino protista ou protoctista, principalmente protozoários e algas, e mais recentemente foram enquadrados aí os mixomicetos também nesse reino. No reino fungi, toda a diversidade dos fungos, no reino vegetal, toda a diversidade de plantas, e no reino animal, toda a diversidade dos animais. Então, quando a gente fala num tipo de classificação, seja ela em 5 reinos, que a gente já viu, seja ela em 3 domínios, nós temos que saber quais são os parâmetros dessa classificação, ou seja, no que ela se baseia. No caso da classificação em 5 reinos, como eu falei, tipo de célula, tipo de nutrição e quantidade de células do organismo. Já a classificação em 3 domínios, proposta por Carl Woese, ela divide os seres vivos, como o nome diz, em 3 domínios, e como vocês podem ver nessa figura que eu coloquei aí do lado, ela está acima da classificação em reinos, ou seja, todos os seres dos 5 reinos estão aí contidos nesses 3 domínios. Existe aí um certo conflito em relação às datas e tudo mais, né? 1977, 1990, mas basicamente o Carl Woese, que era um cientista da microbiologia, ele propôs essa classificação em 77 e ela foi mais bem aceita ou amplamente aceita em 90. Contudo, pessoal, para a gente a data não importa. O que importa é a gente saber a classificação em si, quais são os domínios, quais seres estão em cada domínio e por aí vai. Pois bem, essa classificação em 3 domínios, ela se baseia em análises filogenéticas. Ela se baseia na comparação de RNA ribossômico de diferentes seres. E essa comparação de RNA ribossômico dos seres vivos permitiu mostrar, por exemplo, que as arqueias, lá do reino monera, elas são, na verdade, filogeneticamente mais próximas até de nós do que das próprias bactérias. Daí ser interessante elas serem colocadas num grupo à parte, numa classificação à parte. Os 3 domínios, eles são bactéria, arqueia e eucária. No domínio bactéria, nós temos as eubactérias, que são as bactérias e cianobactérias. No domínio arqueia, nós temos as arqueias. E no domínio eucária, nós temos todos os eucariontes, que seriam aí os protistas ou protoctistas, fungos, plantas e animais. Pessoal, as arqueias elas estão à parte ali por quê? Apesar de elas serem bem distantes das bactérias filogeneticamente falando, tanto que são até mais próximas de nós, elas são procariontes, então também não poderiam ser agrupadas ali no domínio eucário. Então por isso aí ficaram esses 3 domínios: bactéria, arqueia e eucária. Lembrando, essa classificação ela se baseia em análise filogenética. Inclusive já caiu uma questão no Enem sobre isso, né? Ele dava uma tabelinha mostrando a classificação em 5 reinos do Whittaker, mostrando a classificação em 3 domínios do Carl Woese, e ele perguntava no que se baseava a classificação em 3 domínios. E a resposta era lá filogenética, beleza? Pessoal, só para a gente terminar aqui, coloquei mais uma árvore filogenética aí, mostrando um pouco mais detalhadamente essa classificação. E é só para evidenciar, pessoal, a maior proximidade das arqueias com nós.
Perceba que eu acabei de marcar aí para vocês, com uma bolinha em vermelho, o ancestral comum das árqueas com os eucariontes. E agora eu vou estar marcando para vocês o ancestral comum entre as árqueas e as bactérias. Vocês repararam que existe um ancestral comum entre árqueas e eucariontes há menos tempo do que entre árqueas e bactérias? Ou seja, nós, eucariontes, compartilhamos um ancestral comum com as árqueas há menos tempo do que com as bactérias, ou do que as árqueas com as bactérias. Por isso, as árqueas, elas são, sim, filogeneticamente falando, mais próximas dos eucariontes do que das bactérias. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e queria terminar aqui não só agradecendo, mas fazendo um pedido. Na verdade, 2 pedidos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo com os amigos de vocês e não deixem também de me seguir no Instagram, @biouniverso1, onde vocês podem estar mandando mensagem, podem estar tirando dúvidas, não só sobre esse vídeo, mas sobre qualquer parte da matéria que vocês estejam estudando, beleza, galera? Contem comigo aí, um abraço a todos e até uma próxima.